Boa tarde! Estamos juntos na Casa Espírita Caminho da Nova Era hoje para mais uma aula, mais um estudo. Perdão. Para nós juntos aprendermos um pouquinho mais sobre o Livro dos Médiuns. Boa tarde, daqui a pouco nossos participantes começam a chegar e nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, que é uma das edições, das publicações que o nosso querido Allan Kardec nos deixou, como sistematizando o estudo, sistematizando as informações necessárias para que nós possamos cada vez termos mais propriedade na nossa lida, no nosso conhecimento, com a nossa vida encarnada e o mundo espiritual. Bom, nós estamos estudando hoje na nossa 29ª aula, estamos no capítulo 6, a abordagem sobre as manifestações visuais, certo? E essa parte 2, ela fala sobre as manifestações espíritas. Nós já fizemos a primeira etapa, estamos na segunda parte. E o que Allan Kardec nos ensina? Nesse período, nesse trabalho, nesse livro, ele nos oferece, nessa etapa do estudo, as questões relacionadas aos quês, os porquês e quando se dão cada manifestação espiritual. E certamente porque é um tema que interessa muito a todos nós. Boa tarde, Marilda, seja bem-vinda. Então, aqui ele nos alerta que quando o espírito, para se tornar visível, ele serve-se, como nos outros fenômenos mediúnicos, dos fluidos dos médiuns. E ele faz uma combinação com os próprios para, no ambiente favorável, torná-lo perceptível. Certo? Então, assim, nós vamos hoje começar o nosso estudo. E antes, claro, de começar nosso momento de análise e de aprendizado de cada livro, eu vou abrir o Evangelho para a gente silenciar os corações. Sabemos que a espiritualidade amiga está junto conosco. Hoje não teremos a presença do John, está um pouquinho acometido de uma indisposição, então ele vai estar conosco sem estar online, certo? E a mensagem que eu abri no Evangelho de hoje para ordenar o nosso pensamento, eu abri no Evangelho no capítulo 12 e ele diz: caridade para com os criminosos. Alerta que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve haver entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como uma criatura de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependam, assim como acontecerá a vós em relação às faltas que cometeis contra a sua lei. Tende sempre em mente que sois repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós conheceis, se ele há pedido menos que vós. Um bom puxão de orelha, né? Quando o Evangelho nos diz para a gente ter... Boa tarde, Priscila, bem-vinda. Boa tarde, Ana. Então, acabei de ler uma passagem do Evangelho que nos alerta sobre a tolerância, a paciência que nós temos que ter
com aqueles que nós sabemos que não atuam, não trabalham na lei da correção, de uma boa conduta. E ali o Evangelho nos alertou que a gente precisa perdoá-los. Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos as leis de Deus, precisamos primeiramente perdoá-los. Porque senão nós seremos muito mais cobrados que eles, porque nós conhecemos a lei de Deus. Deixa eu ver aqui, só fixar e nós vamos aqui. Pronto. Então, estamos no estudo do Livro dos Médiuns, aula 29, certo? Para quem está chegando e querendo acompanhar, nós usamos um livro da editora M, mas todos os livros dos médiuns, embora tenham alguma tradução, alguma mudança na estrutura da linguagem, na forma da tradução, são idênticos. Nós estamos na pergunta 100 da segunda parte, capítulo 6, que fala sobre as manifestações visuais, e o item é o item 16, certo? Bom, bem-vindo a todos, e aqui como é que a gente estuda? Opa, Ana, trabalhei por 15 anos com liberdade assistida e conseguia fazer minhas visitas sem juízo de valor. É muito lindo isso, Ana. É realmente a gente se desprender do julgamento. É esse o grande ensinamento de Jesus. Parabéns. Se a gente consegue fazer isso, a gente já consegue ser um pouquinho melhor. Bom, então vamos ao nosso estudo. Eu leio a pergunta, leio a resposta e a gente comenta um pouquinho. Quem quiser comentar, fique à vontade, eu tenho condição de responder. O John, embora não está online, está acompanhando, ajudando aí nos bastidores com condição de ajudar nas respostas. E também tem um balãozinho de pergunta, que é possível fazer pergunta. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para questionar. Bom, então a pergunta 16 pergunta assim: por que certas visões são mais frequentes em situações de enfermidade? A resposta obtida foi: elas também ocorrem com saúde perfeita. Na doença, porém, os laços materiais ficam relaxados. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito, que assim entra mais facilmente em contato com outros espíritos. É uma coisa bem interessante, né? Quando nós estamos acometidos de qualquer enfermidade, primeiro ponto, normalmente a gente está repousando, não está no furor do dia a dia. E eu fiz uma coisa errada aqui, peraí, aqui. A gente não está no furor do dia a dia. E aí, com certeza, o que o espírito respondeu para Kardec foi que a pessoa acometida de doença, os laços materiais estão mais relaxados. E aí permite uma maior comunicação. É muito comum nós vermos as pessoas doentes dizer: eu senti a presença de fulano, eu tive impressão de ter visto alguma coisa. Então, é por isso a resposta explicativa do espírito, que essa permissibilidade é nossa com relação às visões que nós temos quando acometidos de enfermidade. Vamos à pergunta 17. Lembrando, tem dúvida, pergunta, tem o balãozinho da pergunta, ou escreve sua pergunta, seu comentário, que nós conseguimos acompanhar aí. A pergunta 17 diz: as aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certas regiões. Alguns povos são mais capazes de obter esse tipo de manifestação que os outros? E a resposta dada foi: vocês fazem uma ata pública de cada aparição? As aparições,
os ruídos, todas as manifestações, enfim, estão igualmente disseminadas sobre a Terra, mas apresentam características distintas conforme os povos entre os quais ocorrem. Entre aqueles, por exemplo, em que a escrita é pouco difundida, não há médiuns escreventes. Entre outros povos, encontram-se em grande número. Além disso, são mais frequentes as manifestações de ruídos e movimentos que as comunicações inteligentes, porque estas são menos valorizadas e menos buscadas. O que ele quis dizer com a dúvida e com a resposta? Primeiro, o que o Kardec perguntou, as manifestações, há notícias de que essas manifestações aconteçam mais aqui ou mais acolá, num lugar ou num estado, a gente percebe. Claro que regiões onde tem uma preparação maior acontece, é registro maior dessas aparições, certo? Então, o que ele diz é que acontece igual em todo o tempo. E aonde tem médiuns que escrevem, aparece na escrita. Onde tem médiuns videntes, aparecem mais videntes. E o das batidas, das manifestações, é mais comum, é mais fácil e aparece mais. Boa tarde, Luciana. Luciana, tem disponibilidade de entrarmos aqui na dobradinha hoje? Começar cedo a nossa história, que hoje nós já fazemos também depois a nossa live no Luz em Nós. Vou fazer um convite e ver se a Luciana entra para a gente aqui para ficar de aula de hoje. Bom, nós estamos, enquanto a Luciana está se ajustando ali, nós estamos na pergunta 18. E é uma coisa muito comum. A pergunta diz: por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria um efeito do silêncio e da escuridão sobre a imaginação? Kardec fez essa pergunta para o espírito, até é sempre aquele tira-teima. Já lhe mandei convite. Estou te aguardando, Luciano. E o espírito respondeu para Kardec: pela mesma razão que lhes faz ver durante a noite as estrelas que não vêm em pleno dia. A maior claridade pode ofuscar uma aparição leve, porém é um erro acreditar que a noite seja a causa de alguma coisa. Interroguem todos que tiveram aparições e verão que a maior parte delas se deu durante o dia. Aqui ele foi até abusado com Kardec, né? Pediu para que ele fosse aferir com quem ele está, com os registros, quem tem registro de aparições, para ver que não é à noite. É que à noite, nosso posicionamento perante a escuridão é mais introspectivo e é mais cheio de mistério. E o John está dizendo que tem pessoas que acreditam que à noite tem mais. Mandei novamente, Luciana. Parece as pessoas têm mais medo, mas é porque à noite o escuro tem toda aquela coisa da gente não dominar a visão de longo alcance. Luciana quer convidar, quer pedir permissão você, então? Então, voltando à pergunta, à noite são limites da nossa visão que faz com que a gente, o nosso imaginário se solte. Mas não ocorre nada a mais do que o normal, tanto de dia quanto de noite. Agora! Agora sim, bem-vinda! Muito obrigada, minha querida. Que alegria poder tê-la aqui com a gente, compartilhando desse momento tão bom que é sentar e tentar entender o que o Kardec teve tanto cuidado em compilar e nos deixar
para esclarecer a nossa caminhada, né? Cezu, a alegria também é minha de compartilhar essa tarde aqui com vocês. E mais tarde a gente tá junto de novo, se Deus quiser. Com certeza ele sempre quer que a gente faça e nós vamos estar juntos daí falando sobre o Sim, tema que vincula a hoje, né? Que é a sim, mediunidade e a mediunidade na infância e a vida nossa dentro da mediunidade, né? isso, isso. Deixa eu só me achar aqui, Então, se acha. porque eu estava falando com o John, digo, ó, eu vou entrar, deixa eu arrumar umas coisas aqui e estou entrando na live. Aí eu queria saber qual é o capítulo que Nós você... estamos no capítulo 6 da segunda parte, que fala das Certo, manifestações visuais, e eu estava sim, lendo agora, dentro da pergunta 100, que é a primeira questão sobre as aparições. sim. Conseguiste localizar? Capítulo 6. Consegui. Pronto. Pronto, já estou com ele aqui. Ele começa com a pergunta 100 e daí tem vários subitens, vários questionamentos sobre as aparições. E eu estava lendo a pergunta 16, acabei de ler, e teria agora a observação de Kardec, porque a pergunta de Kardec foi exatamente se essas aparições não é o efeito do silêncio. E eu estava aqui meio que dialogando com o John, ele me mandando uma mensagem, que à noite nós temos o nosso limite visual imposto pela falta de Sim, luz, pela escuridão. sim, E aí o nosso sim, imaginário se solta, né? sim, Por isso que é verdade. dá a impressão que as coisas acontecem, as coisas mais... o que é sobrenatural, o que a gente atribui como fora do nosso controle, aconteça à noite. E o espírito respondeu a Kardec que a maior claridade pode ofuscar uma aparição leve, porém é um erro acreditar que a noite seja a causa de alguma coisa. E ele ainda Sim, é bem abusadinho, ele se interroguem todos os que tiverem aparições e verão que a maior parte delas se deu durante o dia. sim. E na verdade, né, Sisu, as aparições elas não vão ter dia nem hora marcada em aparecer. Né? Eu acho que essa questão da noite está muito mais ligada ao nosso imaginário, né? Ao nosso medo, à nossa fantasia. Eu peguei uma partezinha da sua fala e disse assim, ó, como foge da nossa vista, do nosso alcance, então é natural que a gente já fique com certo receio. Né? Então, essa de achar que as manifestações vão aparecer mais à noite, isso foge um pouco daquilo que do que a gente estuda, né? Elas vão aparecer em qualquer horário, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Não é? Agora, à noite, talvez a gente fique mais temeroso, É, quando não se conhece, né? é porque a gente se torna limitado. Sim, sim, O John, isso. inclusive, fez um comentário aí do período, ele ficou 40 dias completamente cego. E ele disse que Nossa, nesse período ele enxergou muito mais é, do, do que ele enxerga normalmente, porque como ele enxerga os espíritos, ele não enxergava as coisas encarnadas. Mas os espíritos, sim, ele sempre disse, eu estou enxergando igual. E o mentor dele foi o grande guia dele, né? Foi o bastonete. é. E a Ana faz Ah, um comentário que é o isso, descontrole do desconhecido. isso, exatamente. É isso mesmo. Bom, eu vou ler a observação que ainda tem nessa pergunta e Certo. nós já montamos uma rotina nós duas, pode ser? Pode sim. O Kardec ainda coloca uma observação que os casos de aparição são muito mais frequentes e gerais do que se acredita, mas muitas pessoas não os confessam por temer o ridículo, outras o atribuem à ilusão. Se eles parecem mais numerosos entre certos povos, isso se deve ao fato de entre eles se conservarem mais cuidadosamente as tradições falsas ou verdadeiras, quase sempre amplificadas pelo fascínio do maravilhoso para a qual contribui, em maior ou menor grau, os aspectos locais. A credulidade, então, faz ver efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais triviais. O silêncio da solidão, o escarpado
de um despenhadeiro, o mugido do nada, as rajadas de vento da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão em se tratando de imaginações simples e ingênuas, que narram de boa fé o que viram, o que acreditam ter visto. Mas ao lado da ficção existe a realidade, e um estudo sério do espiritismo nos leva justamente a nos desprender dos acessórios ridículos da superstição. Isso, perfeito. É um belo de um alerta, né? Isso. De como a gente tem que ter cuidado. Para não levar também tudo na questão espiritual, né? Achar que tudo é manifestação, né? A gente tem que ter prudência, né? Investigar os fatos, como foi o que Kardec fez, né? A gente tem que tentar ser o mais neutro possível para poder, então, enxergar de maneira mais verdadeira o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente atribui algo que caiu, um vento forte que soprou e derrubou alguma coisa, a gente já acha que é uma manifestação física. Vamos ter cuidado, né? Para poder fazer essa separação. A gente precisa prestar atenção que em alguns momentos a manifestação natural, né? Um fato natural não seja todo mistificado. A mistificação é o que é o nosso cuidado. Isso. Por mais que a gente tenha certeza que nenhuma folha cai da árvore sem que o nosso Pai Maior coordene, mas nem tudo é uma manifestação espiritual para te chamar a atenção. Isso, exato. Né? A gente precisa ter esse cuidado. Então, eu vou ler a pergunta 19 agora, nessa sequência, e tu podes ler a resposta para a gente fazer essa dobradinha. A visão de espíritos ocorre em estado normal ou somente em estado de êxtase? Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem bastante frequentemente estão num estado particular, vizinho ao êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. Livro dos Espíritos, questão número 447. Veja, a pessoa precisa estar num momento especial, ele nos chama a atenção, porque uma visão cotidiana, rotineira, é para aquelas pessoas que têm a clarividência como uma das características das faculdades mediúnicas. Senão, você precisa estar com capacidade no seu fluido vital em condições de ceder para aquele espírito para correr a manifestação, certo? Sim, exatamente. John faz um comentário aqui. Outra forma de mensurar certas manifestações é não dar moral para fatos que parecem ser normal. É apenas se ater às manifestações sérias. Isso. Ou atenção real. É bem interessante essa situação. Nós precisamos estar sempre usando da fé raciocinada. Isso. É o que a doutrina nos coloca sempre muito presente na nossa vida. A nossa conduta, nós somos espíritos, estamos encarnados, estamos seguindo nosso caminho evolutivo que nos propusemos nesse processo encarnatório. Não adianta a gente viver a vida espiritual. Nós viemos para ver a vida encarnada e fazer do aprendizado que nos é facultado em cima do conhecimento que nós buscamos a melhor escolha, a melhor conduta encarnada. Isso, exato. Não dá para a gente ficar dependente de manifestações espirituais, porque aí a gente é muito cômodo, nem precisava vir. É verdade. Levar as coisas tudo para o lado espiritual,
ou acontecer qualquer coisa e você, vou fazer consulta com tal ou tal médium, ou procurar alguém. É esse tipo de conduta que a gente tem que estar vigilante, né, Cesuana? E como você diz, a gente tem que exercitar a nossa fé raciocinada. Tentar normalizar que o que é a mediunidade, os fenômenos espíritas, mas a gente não pode mistificar. O problema todo está na mistificação. Quando a gente lida com o invisível, principalmente a maioria de nós, porque vem ignorantes, eu tiro isso como um exemplo mesmo de minha vida. Porque eu vim descobrir, saber o que era mediunidade muito depois de adulta, depois de estudando os livros. Eu não venho de um lar espírita, eu venho de um lar católico. E a gente não fala sobre mediunidade, né? E nas outras religiões, o catolicismo, e os irmãos evangélicos, a maioria dessas pessoas que eu convivi, a gente não fala sobre mediunidade. Então, a partir do momento que você começa a estudar, você vai se descortinando um outro campo para o nosso conhecimento. E a gente tem que ter o cuidado. Você sabe que muitas vezes a gente se depara aqui com situações com essa mediunidade do John, o trabalho de atendimento que ele faz, o trabalho de conforto, a nossa atendimento fraterno, a conversa fraterna, as cirurgias, os tratamentos, mas é aquilo que tu falaste, muitas pessoas começam a querer adivinhações para que Isso. todos os fatos do dia a dia haja a interferência do médium. E aí, onde é que está o meu posicionamento evolutivo se eu depender de que John me diga, eu que vivo com ele 24 horas, o que eu devo ou não devo fazer? É isso mesmo. E, ademais, se ele mesmo for por este caminho, se perde. Ele vai permitir que espíritos zombeteiros comecem a fazer a condução. Isso. E entrar no processo adivinhatório, não num processo evolutivo. Isso. E é por isso, né, Cisu, que muitos médios se perdem, né? Começa a vir o assédio das pessoas, começa a vir os elogios, o ego começa a inflamar, você começa a fomentar as vaidades, e assim é um passinho para o médio cair e se corromper, né? E a gente, a vida aqui é de trabalho mesmo, a vida aqui ainda é material. Então, a gente não pode jogar tudo na conta do outro lado. Muito embora seja uma vida material, mas com experiências, acima de tudo, espirituais. As experiências são espirituais, não é? Mas a gente não pode deixar por conta tudo levado às manifestações espíritas nesse sentido. E se for para compreender, até uma coisa, mas não esperar que uma manifestação espiritual lhe diga o que fazer ou o que deixar de fazer. Essa é uma conduta muito pessoal. Sim. Vamos à pergunta 20. Diz o seguinte: as pessoas que veem os espíritos, os veem por meio dos olhos? Pode ler. Eles o creem, mas na realidade é a alma quem vê. E o que prova é que se pode ver com os olhos fechados. É exatamente o que você falou do John. A fala do John, que ele disse que estava de olho, ele estava cego, não conseguia ver o lado encarnado, mas conseguia ainda ver via toda a espiritualidade. Isso. A Ana faz uma ressalva interessante. Ela diz: por isso há uma responsabilidade grandiosa em não tietar médiuns. Exatamente, Ana. Isso é muito importante. A gente precisa entender que a gente não tem guru. Isso. Que o médium que vem com uma faculdade mediúnica, seja ela qual for, de psicografia, de comunicação verbal, de qual for ela, ele não pode ser o teu guru. Isso. Né? O John fala que passa um sufoco, porque se ele ficar explicando isso, ele não faz nada.
É. E aí também, né, Cezu, onde é que vai entrar o nosso livre-arbítrio? Onde é que vai estar nos dando a possibilidade da gente evoluir? Se a gente colocar a conta da responsabilidade das nossas ações numa conversação mediúnica, né? Numa informação que vem de um médium. Né? Então, os acertos e os erros dependem de nós. Né? Então, mediunidade não pode estar ligada nesse sentido, né? Das adivinhações. Especialmente que a gente vem para uma trajetória em que o comando divino acontece nos dando informações aqui, acolá. Nós não precisamos terceirizar a informação. Basta a gente prestar atenção na nossa conduta e analisar o que se abre, o que se desfralda na nossa caminhada. E fazer as escolhas do livre-arbítrio dentro daquela conduta ética, daquela conduta regrada, pensando que sempre no reflexo das tuas atitudes para o próximo. Isso. Eu costumo dizer com o John muito, a gente fala, é o QJF, o que Jesus faria. Isso. Quando a gente se põe numa posição e pergunta, essa atitude vai ser melhor ou vai transformar a humanidade se todos adotarem a mesma conduta que eu? E é uma boa forma, você não precisa perguntar para ninguém, você pergunta para você mesmo. É isso aí. Perfeito. Vamos lá. Vamos. Como o espírito pode se tornar visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Poxa, então é condução dele, né? E com o fluido do médium. Sim. Então, a forma como quem ele vai se apresentar está no seu querer, né? Porque o espírito, ele pode nos apresentar como homem, como mulher, como jovem, como adulto, como velho, enfim, vai ser da forma que o espírito queira se apresentar. Né? E como você disse, essa aparição é dessa troca de fluidos, né? Entre o fluido que o médium cede e aquilo que o espírito ele transforma e o seu perispírito, então, ele se apresenta. Eu me lembrei agora, se não me engano, ou é nos Mensageiros ou no Obreiros da Vida Eterna, naquela edição de André Luiz, em que há uma comunicação de um espírito mais evoluído, vem para o grupo, acho que é no Obreiros da Vida Eterna, ele vem na casa transitória de Zenóbia, e há uma fala sobre que esse espírito se transmuda, porque ele já está tão fluidificado e tão modificado pelo seu processo evolutivo que ele vem de forma que as pessoas percebam. Há uma explicação sobre isso. Então, dependendo da condição evolutiva do espírito, ele tem também como se ajustar para se tornar visível. Sim. Vamos lá, pergunta 22. O espírito, propriamente dito, pode se tornar visível ou apenas com a ajuda do perispírito? No vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial. E é o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. E sob esse envoltório que eles aparecem, às vezes com uma forma humana, ou outra forma diversa, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. É bem interessante, né? A qualquer momento ele pode se manifestar. E por que ele precisa do perispírito, do envoltório semimaterial? Porque nós estamos na Terra e aqui os espíritos
seguidamente nos dão explicações aqui e acolá, em toda a literatura espírita trata disso, falando sobre a densidade da matéria no plano encarnado e o porquê que eles precisam dessa densidade para poder serem percebidos. Porque senão eles ficam como estão o tempo todo conosco, sem que nós possamos vê-los. Né? Isso. E até para poder facilitar essa comunicação, né? Então, a forma como que ele se apresenta também tem muito a ver com o que nós vamos perceber dele, no que está ao nosso alcance, né? Exatamente. Porque é muito mais nós termos a capacidade de percebê-los do que eles se mostrarem. Isso. Essa a grande transmutação e é o que a gente vem estudando. Nós precisamos ter condições, ter a faculdade mediúnica de poder doar fluido vital, doar ectoplasma capaz de que aquele espírito consiga fazer a materialização, a semimaterialização necessária para que haja essa condução e essa visão se concretize. Vamos à pergunta 23. Vamos lá. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é a palavra. É antes uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno. Porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, se produz no perispírito uma disposição particular, que não tem analogia para a voz, e que o torna perceptível. Mais uma vez, nós temos algumas dicas trazidas na literatura de que muitas vezes não existe palavras na nossa linguagem terrena que seja capaz de explicar o processo que acontece para que a gente possa visualizar, pôr em prática uma faculdade mediúnica, ou permitir uma materialização, ou permitir uma comunicação. Então, é o que ele diz, condensação. Se a gente for para a física, o que é a condensação? É algo que assume um determinado estado, e por isso que ele diz, não é uma condensação, é uma outro processo. Talvez fosse a palavra, vamos dizer assim, mais adequada pela nossa falta de conhecimento de se fazer essa analogia para essa transmutação do perispírito, né? Talvez a gente não tivesse encontrado uma palavra melhor para poder expressar o que eles querem dizer aqui. Exatamente. Vamos à pergunta 24, que tem mais explicação sobre isso. Os espíritos que aparecem são sempre impalpáveis, inacessíveis ao tato? Inapreensíveis como num sonho, em seu estado normal. Entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença. E mesmo, em certos casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e vós há uma matéria. Eu me lembrei aqui do filme Ghost. A hora que a médium vai para que ela consegue enxergar e vai para tocar e passa a mão, né? Isso. Ou mesmo o espírito vai, o Ghost, né? Ele vai passar na parede e a mão dele consegue transpor. São matérias muito distintas. Diz o John que existem materializações muito fortes que até mesmo podem fazer o médium flutuar. Isso é verdade. E há também situações que nós temos... O John falou do puxar a orelha. O vô dele puxa e a orelha dele fica vermelha. Isso é muito comum. É muito comum para nós ver essa materialização aqui, quando o vô dele entra num processo de educação do tutelado, ele dá umas puxadas de orelha no menino e fica vermelho e a orelha mexe. Mas eu gostaria de trazer aqui... O Peixotinho foi um médium muito famoso.
Sim. E, se não me engano, era ele que tinha um processo em que ele tinha parafinas e, Uhum. os espíritos, ele ficava numa cabine, havia comunicação e os espíritos faziam colocação dentro da parafina quente e deixavam o formato da mão. Então, aqui exatamente um exemplo dessa situação. E há um registro, inclusive jornalístico, desse processo mediúnico, desse médium, em que o repórter foi para fazer um documentário e teve um presente à manifestação de identificar que o espírito que teve ali era a filhinha dele desencarnada em razão de um sinal no pé que ela deixou na parafina. E é um fato exatamente naquele período que nós passamos, em que a mediunidade vinha muito com o intuito de comprovar a existência do mundo espiritual. Isso. Porque a literatura hoje mostra muito para nós que nós passamos com o processo mediúnico, ou os médiuns que foram surgindo encarnados, cada um teve a atribuição de trazer um momento na Terra. E o momento do período do Chico, do Peixotinho, foi realmente de trazer provas para pessoas comuns de que o mundo que não acaba na morte aqui, no conforto das mães, no conforto dos familiares, com as comunicações vindo do plano espiritual para dizer: ei, a vida não termina. A vida continua. A vida continua, a vida é uma só, e esse processo encarnatório, e vamos para frente. Provavelmente a gente vê hoje em dia outros tipos de manifestações, os virtuosos, as crianças que estão vindo com lembranças. E, claro, estamos na transição planetária, nós vamos ter cada vez mais notícias de médiuns com mediunidade, trazendo informações já muito mais aceleradas do que carta a quem o Chico teve a grande e maravilhosa atribuição e missão de fazer. E cada manifestação dessa, né, ao seu tempo, né? Então, quando Kardec lá começou, o que foi o boom da questão? Eram as mesas girantes, que era um fenômeno na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, os espíritos precisavam se comunicar daquela forma. Hoje a gente não vê mais falando das mesas girantes, porque eu acho que a gente já passou daquele período, né? Aquele período foi, vamos dizer assim, o grito para que esses fenômenos eles fossem explicados, para nos dizer que a vida não está apenas aqui na Terra, né? E assim, é por isso que hoje manifestações são diferentes, coisas são diferentes, porque também nós estamos num grau de conhecimento, de evolução, diferente do que foi há 150 anos atrás. Exatamente. E se a gente prestar atenção na evolução da literatura espírita, a literatura espírita ela tinha mais um tom de provação. Hoje, o que nós temos disponível, que é uma série, ela está trazendo muito mais informações. Os espíritos que vêm para ditar algumas comunicações, alguns livros, eles já estão muito mais densos, com muito mais informações, permitindo as nossas reflexões, trazendo informações das cidades espirituais já com outro contexto, e não mais para dizer que no desencarne foi fulano e ciclano que me acolheu. Ela já está, nós estamos sentindo um up evolutivo no nosso conhecimento do plano espiritual. Né? É isso mesmo. Vamos à pergunta 25, para a gente não perder a linha aqui. Todo mundo é apto a ver os espíritos? No sono, sim, mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê sem intermediários. Na vigília,
é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições não são sempre as mesmas. É aquilo que sempre é o alerta da doutrina para que antes de dormir a gente procure silenciar o coração, fazer uma oração, se desligar um pouco da rotina diária, para que nós possamos pedir que no momento que o nosso organismo descansa, que a matéria descanse, que o nosso espírito tenha amparo da espiritualidade amiga, que a gente possa receber melhores instruções, que a gente não faça desse momento do desligamento material que a grande maioria tem, nós todos temos, uns mais, outros menos, Sim. que a gente não saia vagar por aí ou fazer besteira, né? Sim, porque nós vamos também para lugares de acordo com a nossa afinidade, não é? Então, com as nossas inclinações. Certamente. Então, não é? Mas é importante a gente também ter esclarecimento e que, assim, antes de dormir, é a importância do orar, para que a gente seja bem conduzido. Porque a gente é nesse momento que o espírito se desliga do corpo. Então, se eu vou estar livre, então vamos fazer uma oração pedindo para que eu seja bem conduzida, né? Para que diminua as tantas interferências que a gente sabe que nós estamos sujeitos a sofrer. As interferências que eu digo de forma não muito agradáveis. Então, que a gente possa se entregar nesse momento de oração, de nos consagrar ao Criador, para nos dar um momento de um sono tranquilo, reparador. Eu chamo a atenção aqui, inclusive, que todas, a grande maioria dos credos, das diferentes crenças, nos alertam que antes de dormir a gente precisa silenciar o coração e é o momento do nosso secreto, é o momento de fazer oração. E aí mostra como esse momento é importante e como as religiões sabem desse momento de conexão permissível enquanto o corpo entra no processo de relaxamento, que o espírito pode receber muito mais orações, muito mais informações, e a gente evangelizar as crianças para isso. É isso mesmo. Eu tenho uma filha pequena de 8 anos, eu acho tão bonitinho, porque na hora de dormir ela faz assim, mãe, me bota na bolha de Jesus. Ai, que E o botar na bolha. E foi ela, viu? Que ela mesmo criou essa expressão. Me bota na bolha de Jesus. Botar na bolha é orar com ela, né? Então ela ora e ela dorme. Aí eu perguntei, qual que é a bolha de Jesus? Eu achei interessante, né, que essa sensação que ela tem de estar protegida de uma forma invisível, né? Eu achei lindo a bolha de Jesus. E aí toda noite eu boto ela na bolha de Jesus para que ela tenha um soninho abençoado. Nossa, é muito profundo esse pedido dela de saber Não que é? esse é o momento de entrar realmente na bolha de Jesus, de nós entrarmos Uhum. dentro das bênçãos, daquilo que ele nos dirigiu, para que a gente realmente não se perca, não se desvie por outras afinidades, que aquele momento a gente se desligue de tudo que a gente se ligou, que não era bom durante o dia, e faça a conexão. É muito lindo isso, Luciana, é muito interessante a escolha dela. E essas Parabéns. coisas de criança, né, que vem assim de forma tão espontânea, né, César? Tão sincera, E tão profunda. tão profunda. É isso mesmo. Bom, vamos Vamos tentar lá, terminar então? aqui. Nós estamos com 10 minutos. Eu vou ler a pergunta 26, que ela é um pouquinho maior. Eu vou ler a primeira pergunta e a resposta, e vou lhe propor, porque ele tem duas perguntas na mesma, que você leia a segunda pergunta e a resposta e a gente comenta, pode ser? Pronto, pode sim. A que se deve a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Essa faculdade depende do organismo. Ela está ligada à maior ou à menor faculdade que o fluido do vidente tem de se combinar com o fluido do espírito. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar, é preciso ainda que ele encontre na pessoa por quem quer ser visto a
aptidão necessária. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Ela o pode, como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, por temor de superexcitar a imaginação. A visão geral é permanente dos espíritos, é excepcional e não está nas condições normais do homem. Interessante, É a né? bolha, né? A gente pode escolher. Como a tua filha disse. E aqui o que ele fala, a visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está entre as condições normais do homem. É interessante que os espíritos têm muito mais fluidez de circular por aí, de se aproximar daqueles que dormem, do que os que dormem de se aproximarem dos espíritos. Isso. É de lá para cá que toca o telefone. Isso. E se a gente for pensar nessa conta, de que, se a gente entende que tem o dobro de espíritos populando a Terra, muito maior do que os encarnados, então imagine se nós tivéssemos a condição de ver todos eles. Não tinha como, né? Então a gente ia enlouquecer, não tinha como estar em contato com todas essas energias e das energias diversas, né? Porque a densidade deles flutua, né? Então é por isso que não é uma questão. Você tem até a aptidão de ver, mas o espírito precisa querer ser visto e você também tem que ter fluido necessário para que esse intercâmbio ele aconteça, né? Especialmente, essa sua fala me chamou a atenção. A gente faz atendimento fraterno aqui e a gente tem tido muita procura de pessoas com mediunidade, tentando buscar equação, tentando buscar ajuda, tentando se entender, perceber essa faculdade, aprender, estudar. E o relato muito frequente é que nem sempre o que se vê é algo bonito, colorido, como a gente enxerga. Você vê espíritos de toda sorte, com aparências de toda sorte, espíritos que desencarnam diante de acidentes, que estão com o perispírito atingido pelos dissabores de um desencarne violento, que ainda sofrem as dores do desencarne, seja pelo suicídio, seja por acidente. E essa semana ainda a gente conversou com uma pessoa, ela disse, eu tenho umas visões assim de vez em quando e não são imagens boas. E lembra muito, o John sempre fala, que ele disse, vocês falam que é lindo ver, experimente viver um Walking Dead. As imagens do Walking Dead, ele sempre reafirma que os filmes de ficção, provavelmente são imagens que os roteiristas, que os editores, que os escritores dos filmes trazem dos seus desdobramentos ou de suas viagens astral, porque é muito próximo. Ele fala que a presença de espíritos machucados, aqui ele está afirmando, The Walking Dead, certeza que foi criado a partir do Vale dos Suicidas. Que não é uma visão nem um pouco boa, né? A gente presta muito atenção no processo que o filme traz, que um contamina o outro. Mas não se percebe que o que é pior é o desencarne daquela pessoa e ficar com o perispírito tão dilacerado e caminhando por aí. A gente vê os suicidas que fazem provocações, que se soltam de lugares, outro que a gente sabe que os corpos são rapidamente recolhidos pelas instituições e pela polícia, pelos legistas, mas o corpo fica marcado e a literatura nos mostra que aqueles espíritos ficam vivendo aquela cena por anos e anos a fio. A dona Ione Lara, que escreveu Memórias de um Suicida,
Ela relata... Ivone Pereira. A Ivone Pereira, eu não sei porque eu Ivone estou Pereira. com a Ione Lara. A Ivone Pereira, me chama muito a atenção, de vez em quando eu gosto de reler partes de como é doloroso o Vale, de como as pessoas sofrem momentos e momentos repetitivos, anos, 30, 40, 50 anos, no mesmo sofrimento, na mesma angústia. E ela alerta sempre um espírito, uma pessoa que busca suicídio, ela busca terminar com um problema, e, na verdade, ela aumenta o problema. Isso. É. Ó, o John está trazendo, André Luiz, quando foi para o nosso lar, precisou tratar a região abdominal no plano espiritual, que era onde ele tinha acometido o suicídio, a suicídio involuntário em razão das escolhas da bebida, do cigarro. Ah, Renato Pietro, aqui é o nosso ator do André Luiz, seja bem-vindo. Então, é bem curioso e é uma grande aprendizado a gente prestar atenção que a vida no plano espiritual, a gente tem um caminho, tem um trato para estar aqui e a gente precisa cumprir esse trato. Não adianta querer abreviar, não, e mudar o jogo, porque vai ficar alguma coisa para voltar. É isso mesmo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, a oportunidade dessa encarnação, para a gente fazer o melhor possível, porque aqui a gente vai voltar e vamos voltar muitas e muitas vezes ainda, até atingirmos a tão sonhada perfeição, até um dia sermos anjos, a gente vai vir e vai voltar muitas vezes aqui, até a gente vencer, depurar todas as nossas imperfeições, as nossas limitações. Em uma só encarnação, a gente não vai dar conta, né? Mas nós já estamos numa condição bastante favorável. A espiritualidade vem alerta que a transição planetária, e isso vem nos livros que agora cada dia mais está chegando um livro falando desse processo que nós estamos vivendo. Realmente, o processo da transição planetária que o próprio Chico alertou que seria chegado depois de 2019, está aqui. A pandemia, as mudanças. Isso. Nós temos o final do ano 2000, que era o que estava nas profecias de Nostradamus, nós, de uma visão bem estreita, achamos que era o ano 2000. O ano 2000 vai até 2999, até chegar em 3000. Né? É verdade. Então, provavelmente, tudo que vem nos apresentando é que o momento que passa a Terra é que esse último milênio seja um milênio de melhoria. Então, que a gente possa aproveitar cada essência, cada detalhe, cada aprendizado, para que, se a gente voltar, volte melhor para terminar aqui e auxiliar esse processo, para que a gente fique num planeta em que o bem seja muito mais exitoso do que todas as tentativas do mal. É isso mesmo. E eu acredito nesse bem, entendeu? Eu acredito nessa melhoria, mas como todo processo de transformação, ele é dolorido, né? Então, até chegar, até ser maturado, vai doer, a gente vai sofrer até a gente se encontrar nessa nova forma, nessa nova proposta que está vindo aí para nós enquanto humanidade, né? Porque transformação planetária somos nós, os humanos, que habitamos nesse planeta, não é? Exato. O planeta Terra vai estar ali, não é? Mas somos nós. E nós temos que mudar para proteger a nossa casa principal, que é o nosso planeta Terra. E nós somos tão descuidados com ele. Para a gente aprender a amar, a conservar a nossa natureza, né? Então, a transição planetária somos nós, né? Que possamos estar vibrando nessa luz dessa melhoria. Exatamente. Exatamente. Bom, nós estamos no nosso final, temos aí 1 minuto e meio. Eu vou lhe pegar de surpresa mais uma vez.
Topas Sim, fazer a nossa oração de encerramento? Nós fechamos aqui no sim, sim. Nós fechamos aqui só para registrar o item 26. Então, a partir da aula que vem, o item 27. E eu lhe convido para que nós possamos encerrar a nossa aula de hoje com uma oração que você faça para nós, Luciana. Muito obrigada por você estar conosco nesse propósito. Muito obrigada pelo convite, fico muito agradecida. Agradeço o seu carinho, do John, de todos os amigos que entraram. É uma gratidão. Eu estava lavando os pratos ali, ajeitando as coisas, quando eu vi a mensagem do John, eu digo, olha, isso daí, um chamado, a gente não pode dizer nem que não. É trabalho, vamos lá. Então, Obrigada. muito obrigada por estar aqui participando desse momento com vocês. Estamos aprendendo juntos, né? Certamente. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus Pai, nosso Criador, por esse momento de aprendizado, de alegria em nossos corações, de fraternidade, que a luz que vem do alto permaneça em nossos lares e que possamos espalhar esta mesma luz por onde nós passarmos. Gratidão, Senhor, pela vida, por este presente que nos é dado e que possamos, Senhor, fazer deste presente um grande aprendizado para o bem. Que o Mestre Jesus, nosso amado e querido irmão maior, esteja sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo. E que Maria, nossa Mãe Santíssima, cubra-nos com o seu véu de luz e de amor, nos dando sua proteção. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, que a semana, terminando de forma grandiosa, nós possamos amanhã começar uma nova semana, começar um novo dia cheio de muita luz, muito amor. E na semana que vem estaremos juntos para o Livro dos Médiuns. E hoje, às 19h, nós nos encontramos, será no Luz em Nós, né? No Luz em Nós, isso. Exato, para Até daqui a falar pouquinho sobre a dupla mediunidade. estará junto. É, isso. Até lá. Obrigada, Luciana. Até. Obrigada a todos que estiveram conosco. Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.